vamos acalmar nossos corações agora, envolvidos por essa energia de Jesus. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos encarnados ainda nesse planeta de expiações e provas, a oportunidade da vida, a oportunidade que Deus nos dá todos os dias no contato com essa doutrina que nos renova, que nos esclarece, que nos alimenta. Pedimos que a espiritualidade da casa possa intuir o nosso irmão que veio estudar conosco hoje aqui e que nós possamos absorver todos esses ensinamentos do Evangelho, que possamos construir o reino de Deus dentro de nós. Porque a mudança nossa começa dentro de nós e só depende de nós sabemos disso. Então, vamos agradecer e vamos pedir também por aqueles que ainda andam na sombra, que ainda não tiveram contato com essa bússola de Jesus, com essa doutrina esclarecedora. Vamos pedir pelo planeta Terra que Deus possa iluminar os seus emissários, o nosso planeta, que as pessoas possam ser despertas para o amor fraternal, ter um olhar mais amoroso com o próximo. Então, Pai, que a sua paz se faça presente, a sua vontade esteja sempre em primeiro lugar, que assim seja, graças a Deus. Irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Boa noite. Jesus ampare nosso propósito, nos reunir aqui para os estudos doutrinários, nessa noite com esse tema sobre a reencarnação. Então, na nossa doutrina, boa noite. A nossa doutrina, boa noite. Nós temos 5 princípios básicos. O primeiro é Deus. O segundo é a evolução do ser, nossa evolução espiritual. O terceiro é a reencarnação. O quarto é a mediunidade, a comunicabilidade dos mortos com os vivos. E o quinto é exatamente a sobrevivência do ser após a morte. Então, nos 5 princípios básicos, a reencarnação ela está no meio. Sem a reencarnação, nós não estaríamos aqui, Então, é importantíssimo para nós viver, essa nossa reencarnação. Aproveitá-la ao máximo, Fora da caridade não tem salvação para nós. Estendermos nossas mãos para aqueles necessitados. Dr. Bezerra de Menezes, mentor da casa, ele sempre falava muito interessantemente que a caridade material que a gente faz, ela vai ajudar a gente a chegar na caridade moral. Olhem só, interessante as palavras do nosso irmão, Estava encarnado ainda quando ele disse isso, Que a caridade material, bem que a gente faz, ajudando, servindo, comprando cestas básicas, ajudando, enfim. Ela vai desembocar, vamos dizer assim, na caridade moral. Que é aquela em que consiste em nós nos suportarmos uns aos outros, Essa é a mais difícil de ser feita. Dentro da nossa casa, a gente precisa, de vivenciarmos a paciência, a tolerância, o perdão, senão fica difícil. Então, a caridade material que a gente faz, ela vai desembocar, vamos dizer assim, segundo as palavras do nosso irmão mentor da casa, um espírito muito sábio, muito bondoso, médico dos pobres, Kardec brasileiro. Então, ele dizia isso para nós. Uma vez Jesus Cristo
ele subiu ao Monte Tabor. Levou consigo Pedro, João e Tiago. Subiram de manhã, passaram a tarde, passaram a noite, chegou a madrugada. De repente, Jesus se transfigurou. Ele mudou. As suas faces mudaram. As suas roupas ficaram resplandecentes. Era uma luz só. Pedro, João e Tiago, próximos, de repente materializaram-se Moisés e Elias, com os recursos ectoplásmicos de Jesus. Aí Pedro acordou a tempo de perguntar: Senhor, queres que façamos uma cabana para ti, outra para Moisés e outra para Elias? Quer dizer, a realidade das materializações eram totais. Boa noite. Então, uma nuvem vai envolver o grupo, dessa nuvem vai sair uma voz direta: esse é meu filho bem amado, em quem deveis crer, se referindo a Jesus, né? Esse é meu filho bem amado, em quem deveis crer. Desfeitas as materializações, Jesus desce de madrugada para o amanhecer com Pedro, João e Tiago. No meio do caminho, na descida, Pedro perguntou: Senhor, mas não era mistério que o Elias viesse primeiro? Nós acabamos de ver o Elias. Mas Elias já veio e vocês não o conheceram. E era exatamente João Batista que Jesus falara, né? Ou seja, que Elias voltou como João Batista. Então, em nenhuma outra informação bíblica do Novo Testamento nós temos uma informação como essa, né? Sobre a reencarnação. Elias viveu pelos idos aí de 900, mais ou menos, antes de Cristo, lá na Samaria. Então Elias havia voltado como João Batista. As palavras foram do próprio Cristo. Só não acredita quem não quer, né? As palavras foram de Jesus mesmo. Então, numa outra feita, nós vamos encontrar Nicodemos, doutor da lei, participante do grande sinédrio. Ou seja, eram 70 os participantes do grande sinédrio. E ele era um deles. Ouviram falar que Jesus dissera que só alcançaria o reino de Deus aquele que nascesse de novo, ou reencarnasse, né? Ré é volta. Voltasse a encarnar. Então, com essa condição, ele foi atrás de Jesus. Senhor, era de noite. Senhor, como posso eu voltar? O Senhor diz, né? E por tudo que o Senhor faz, pelas extraordinárias curas que o Senhor realiza, o Senhor só pode vir de Deus, né? E o Senhor diz que para alcançar o reino de Deus, preciso nascer de novo. Mas como eu posso nascer de novo, Senhor? Boa noite. Boa noite. Senhor, eu já estou com essa idade, envelhecido. Como que eu posso entrar no ventre da minha mãe? Quer dizer, ele não tinha dúvida nenhuma que tinha que voltar para o ventre da mãe, né? Não tinha dúvida nenhuma, Nicodemos. Aí Jesus separa o espírito da matéria, né? Vamos dizer assim, da carne. O espírito assopra onde quer. Você não sabe nem de onde que ele veio, nem para onde que ele vai. Separando o espírito da matéria. Mas você, o doutor da lei, não sabe dessas coisas? Então Jesus explica a necessidade da reencarnação para que a pessoa possa alcançar o reino de Deus. Todos nós na doutrina espírita sabemos que é assim, né? Temos que viver muitas reencarnações ainda, para que nós possamos, né,
evoluir mais até conseguirmos, né, vivenciar e alcançar. Boa noite. Alcançar o reino de Deus, né? Então vejamos, num relacionamento sexual, 200 milhões de espermatozoides caem aqui no canal da vagina. Um pouco mais, um pouco menos. 200 milhões. A maioria dos espermatozoides, eles vão morrer devido à acidez vaginal. A maioria dos espermatozoides morrem. Segundo André Luiz, que nesse livro, Missionário da Luz, né? Livro Missionário da Luz, que é um livro conhecido nosso, né? Então, nesse livro Missionário da Luz, André Luiz fala para nós que na reencarnação, boa noite, que na reencarnação, então, os benfeitores incumbidos da reencarnação, foi assim com todos nós aqui, não? Foi. Todos nós reencarnamos dessa maneira. Então, os benfeitores vão escolher aquele espermatozoide mais apto. Aí ele vai nadar até a trompa de Falópio, um movimento praticamente mecânico. Ao chegar na trompa de Falópio, vai encontrar-se com o óvulo produzido pelo ovário. Então o espermatozoide vai perder a cauda, ele estava nadando, né? E vai se adentrar aqui dentro do óvulo. Ele rompe a cutícula ovariana e se adentra, fica lá dentro. Aí o óvulo se fecha, nenhum espermatozoide entra mais, nenhum. Ah, mas os casos de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, quinto, sexto, sétimo, é um conjunto só. Então ele vai se bipartir. Vai ter uma escolha das provas, um planejamento reencarnatório para que isso possa acontecer, né? Tem um planejamento. Então, se precisa assim de 2 espíritos reencarnarem no lar, 3 espíritos, tudo isso, boa noite, tudo isso é programado pelo plano espiritual para acontecer. Mas não é assim que tenham mais espermatozoide entrando, não. Ele se fecha e dentro desse conjunto, então, se houve um planejamento para 3 reencarnações, 4 reencarnações. Boa noite. Então, cada espírito vai ter a sua placenta própria. Vamos supor que sejam 3. Cada espírito aqui vai ter sua própria placenta no útero materno. Individualmente, né? E vai acontecer, então, que eles serão gêmeos iguais. Se por acaso o plano espiritual programou, né? Isso é uma programação de vir um espermatozoide para o lado de cá e fecundar esse óvulo. Um outro aqui fecundou esse. Então são gêmeos que vão nascer desiguais, porque a gente tem conosco que o gêmeo ele é igual, né? Mas não é, ué. Não tem gêmeos desiguais. Tem gêmeos desiguais. Parece nada um com o outro. É porque vem o espermatozoide para cá e vem o outro para cá. Agora, se nascerem gêmeos univitelinos, aí são iguais. São uma placenta para cada um, né? Forem 3 placentas, 4 placentas para cada um. Então é um conjunto só que vai se bipartindo, tripartindo, né? Daqui, ó. Aí forma uma placenta, outra e outra. Forem 4. Cada um vem para cá, cada um com um espírito. No momento da fecundação, os benfeitores ligam o cordão prateado aqui, ó. Liga o cordão prateado.
houve a fecundação. Então a fecundação é assim, 0 é a fecundação. Embrião de 0 a 6 meses. Pequenas variações aqui, né? 9 semanas. Então, a época que André Luiz escreveu o livro, eram 6 meses até embrião. Depois de 6 meses a 9 meses é feto. E nós aqui encolhidos, uma criança que vocês imaginem, sob hipnose. Criança sob hipnose. Então, a criança sob hipnose, o espírito está lá com 1,80 m, 1,90 m, 1,50 m. Aconteceu conosco. Nós fomos submetidos à hipnose. Então, nós fomos encolhendo, estamos lá com o perispírito nosso, vai diminuindo, até chegarmos à forma fetal. Não encolhemos mais que a forma fetal. Mais ou menos desse tamanho, né? De 15 a 20 centímetros. E nós ficamos aqui, ó, coordenando a fase embrionária. Aqui nós podemos ter até alguma saída com a mãe, etc., né? Então nós vamos coordenando a explosão da multiplicação das células, e agora o conjunto vai chamar-se zigoto. Não é nem espermatozoide e nem ovo mais, né? É zigoto. Então são 23 cromossomas do espermatozoide, 23 cromossomas do óvulo, formando 46 cromossomas numa célula. Toda célula tem 46 cromossomas. Tem uma aqui que tem mais um, né? Nós vamos depois voltar nesse mais um aqui, de acordo com a escolha das provas do Espírito, das perguntas de 258 até 273 do Livro dos Espíritos. Começa um processo chamado nidação, em progressão geométrica. Você vai multiplicando com uma rapidez impressionante as células. Aqui, ó. Então, quando o conjunto desce para cá, começa a multiplicação celular. Essa multiplicação celular vai chegar no blastocito. 18 dias, nós estamos no tamanho da cabeça de um alfinete. Tamanho da cabeça de um alfinete. E já está tudo delineado, né? Cabeça, tronco e membro. Nesse momento aqui, esse conjunto, essa massa celular, ela explode e vai formar os folhetos blastodérmicos com 21 dias. 21 dias. É divino isso aqui, não é? Por quê? Porquanto o folheto superior vai formar nossa pele e nosso sistema nervoso. Olha que impressionante. 21 dias. É a multiplicação aqui, ó, das células, nesse ponto aqui, ó, da nidação, que é o processo de multiplicação celular muito rápido. Abre-se num folheto onde começa a formar nossa pele. Boa noite. Depois começa a formar, boa noite, né? Nosso sistema nervoso. Olha que coisa maravilhosa isso, né, gente? É divino. Depois nós vamos ter um folheto médio, onde começa a formar a nossa coluna e começa a formar nossos músculos. Aqui, graças a Deus, ninguém tem problema de coluna, né? É, irmão? Então, o problema na coluna, muitas vezes, pode advir até da formação, né? Da nossa formação, né? Do nosso corpo, né? Porque aqui no folheto médio, que a coluna vertebral se forma e os músculos nossos começam a se formar. Olha que coisa assim fantástica. E por último, o folheto inferior, onde se formam os nossos intestinos, se forma o nosso estômago, boa noite,
e se forma também o nosso esôfago. Então tudo isso vai começar a se formar, gente, com 21 dias só. E o nosso tamanho é do tamanho da cabeça de um alfinete. É divino isso, não é? É uma coisa divina mesmo, é Deus, né? Deus quem faz tudo. Essa organização impressionante. Então o André Luiz, ele viu aqui um mapa que ia reencarnar no lar do Adelino e da Raquel um espírito chamado Segismundo, né? Ele ia reencarnar lá. Então ele já estava encolhido quando os benfeitores o ligaram. Aqui está encolhido, vocês imaginam uma criança, cabeça, braço, perna, né? Pé, corpinho, né? Aqui, ó, a gente é encolhido, todos nós, adultos do Nicodemos. Só nós aqui na doutrina espírita que conseguimos entender esse mecanismo. Outras religiões irmãs que não acreditam na reencarnação não sabem isso que nós estamos estudando aqui, ó. 2000 anos depois não sabem ainda. Eles não sabem. Mas nós temos a felicidade de ter na doutrina espírita muitas informações sobre a nossa reencarnação e sobre todas, né, as reencarnações. Então ele perguntou, o que é isso aqui? Ele viu lá cheio assim de arabescos, um negócio esquisito. Ele falou, não, isso aqui é o mapa cromossômico do Segismundo. Esse mapa cromossômico, vamos supor que tenha que sair aqui por exemplo, um cromossoma aqui, um número grande de cromossomas, que o Segismundo, ele teve um problema na reencarnação anterior dele, que ele, mais o pai dele, que seria agora o Adelino, na reencarnação passada, ele disputava o amor da Raquel, que ia ser mãe dele agora. O Adelino e a Raquel já tinham um filho de 3 anos, e ele seria o segundo filho. Ele seria o segundo filho, Segismundo. Então, na reencarnação passada, a nossa irmã Raquel namorava os dois ao mesmo tempo, sem que um soubesse do outro. Então, nessa condição, houve um dia que não tem nada oculto que não haja de ser descoberto, né? Não tem não, é. Não tem nada oculto que não haja de ser descoberto. Aí os dois se descobriram um dia. E ela não se definia, ficava assim, ó, na frente de um, eu te amo, aqui, ela, na frente do outro, eu te amo. E de repente os dois se descobriram, o Segismundo, com muito ciúme do Adelino, que é seu pai dele agora, sacou de um punhal e cravou nas costas do Adelino, atingiu o pulmão e chegou no coração. Vocês imaginem aqui o coração. A gente tem 2 saídas aqui, são 2 saídas, é uma válvula chamada de bicúspide, ou a válvula mitral. Vou só fazer uma válvula aqui, mas não é desse jeito que eu estou fazendo não, né? Então aqui é o oxigênio. Sai do nosso coração na válvula mitral ou bicúspide, oxigênio, que vai nutrir todas as células do nosso organismo. Por acaso alguém lembra ainda quantas são as células que a gente tem aqui no nosso organismo? O pessoal que está estudando aí agora, fazendo faculdade, fazendo alguma coisa. Alguém lembra, não? O pessoal mais antigo já estudou isso. Aí não tem jeito de lembrar, né, Ana? Pois são cerca de 100 trilhões de células. Se alguém duvidar, pode contar também, Ana. São 100 trilhões de células que a gente tem aqui agora. E nós, segundo nos informa André Luiz, ele em 1957, ele foi estudar
a mente da célula. Olhem só o que seja isso. O que é a mente de uma célula? Todas as células que a gente tem aqui agora, que nós somos responsáveis, amanhã elas vão estar como nós, vão ser seres humanos. Olha que coisa divina também. Mas infelizmente lá o nosso vizinho gosta de uma cachaça, não é? Outro gosta de fumar, aí acaba matando as células, né? Matando as células, envenenando e matando as células. Então, nós somos responsáveis por 100 trilhões de criaturas amanhã. Olha que coisa também divina, né? Fantástico isso. Então, ele tem um problema, porque ele matou o pai dele, que seria pai dele agora, no passado, né? Aí ele ia ter um problema aqui na válvula mitral. Válvula mitral. O que aconteceu então? Como ele fez esse ato de tirar a vida daquele que seria o pai dele, uma facada, atingiu aqui, quando ele chegasse na idade de 22 anos, 22, é que ele então ia sentir muita dor quando o sangue passasse no coração. Por quê? Porque no passado ele viveu com a Raquel, o Adelino desencarnou a facada, foi um assassino, um ser imundo. E vai acontecer então que eles não conseguiram ser felizes, né? O Adelino não conseguiu ser, o Segimundo não conseguiu ser feliz com a Raquel, não conseguiu. Adelino ficou esperando por eles ali, vivia lá obsidiando o casal, né? Aí ao desencarnarem, os dois, né, vão desencarnar, todo mundo tem que desencarnar, né? Ao desencarnar o Segimundo e a Raquel, quem estava esperando por ele lá? Ele. Adelino estava esperando, ficaram 11 anos sofrendo na zona do umbral, 11. Até que a misericórdia divina luziu para os três. Então houve um planejamento reencarnatório. Mas ao estar desencarnado na cidade nosso lar, conforme fala André Luiz ali, ele se volta para o pobre, para o miserável, para o sofredor. Então ele vai nas zonas umbralinas e socorre um aqui, socorre outro ali, estende a mão aqui, bota ali, faz isso, leva para o hospital. Então ele trabalhou muitos anos no plano espiritual fazendo a caridade. E isso pesou muito, né? Sempre pesa para nós a importância da gente fazer o bem. Todo bem que a gente faz fica gravado na nossa consciência e no fluido cósmico universal. Então isso é muito importante e ele realmente conseguiu que na hora então que estava vendo a ligação no quarto, né, a mãe com o pai fizeram sexo, o Adelino com a Raquel, depois estavam descansando, veio uma coroa de flores do alto assim, mais de 100 espíritos presentes lá no tálamo conjugal, né? Olha, mais de 100, de tanto bem que ele fez, foi mesmo sendo sido um assassino, ele consegue se reerguer. A gente também não tem exemplo do Paulo de Tarso? Todos nós sabemos. Foi o assassino ou não foi? Foi, E Jesus não apareceu pessoalmente, estendendo a mão para ele, Foi lá pessoalmente atrás dele. Não quis saber, né? Depois ele iria realmente resgatar esses débitos. Ficou 30 anos o Paulo, né? Se recuperando dos crimes dele. Chegou a um tal ponto que Emmanuel ainda comenta no livro Pão Nosso, uma página em que ele analisa assim, que Paulo fazia muitas curas com as suas mãos limpas. Hoje, 30 anos, já estava no final da existência dele. E as mãos deles ficaram limpas. Ele impunha a mão sobre uma pessoa doente, curava a pessoa doente,
Foi isso lá na ilha de Malta, quando o navio que ele estava só sobrou, eles iam para Roma, né? Ele curou filas intermináveis, curou o pai do prefeito da ilha de Malta na época. Então, Emmanuel analisa isso, essa passagem de Atos dos Apóstolos. As mãos limpas, já estava com as mãos limpas, de tanto que ele trabalhou pela caridade, né? Pois o Segismundo fez isso. Desceu uma coroa de flores, de tanto bem que ele fez no plano espiritual. Então nós temos isso aqui, tá? Uma condição dessa, em que os cromossomas, eles vão ser assim alterados para que ele tivesse um problema aqui na válvula mitral, né? Nós tivemos um irmão lá na nossa casa, que ele apareceu lá com câncer no fígado. Apareceu lá. Magrinho, tinha ido lá no INCA, fez uma cirurgia exatamente no fígado, né? Cortou um pedaço da parte necrosada, com câncer, ele cortou. Os médicos acharam melhor fazer a cirurgia e cortar. Aí ele começou a fazer o tratamento lá, junto com o tratamento, né? Médico normal, né? É assim que se faz mesmo, né? Você tomando os remédios daqui, fazendo isso, ia lá no INCA, trabalhou aí os benfeitores que começaram a ajudá-lo, né? Chama-se ele Zé Carlos. E o Zé Carlos, de repente, ele começou a pegar corpo outra vez, né? Começou a pegar corpo. Aí ele estava se sentindo bem, a gente sempre conversava, como é que você está, como é que você não está. Tem ido lá no INCA, tem ido lá no INCA e tal. Aí a última vez, há 4 semanas atrás, há um mês atrás, ele apareceu lá, todo alegre, sorridente. Falei, Zé Carlos, como é que está isso? Aí eu fui lá no INCA e o médico me deu alta. Falou, você só volta daqui a 5 anos. Você está curado. É uma coisa impressionante, o fígado dele, ó, que tinha sido decepado na cirurgia, ele voltou novamente. Olha só, os benfeitores conseguiram lá no centro, utilizando o ectoplasma dos médiuns, fazer uma regeneração. Olha só, eles reconstruíram. Pensem bem essa engenharia genética de reconstrução celular, uma parte necrosada. E o médico ficou assim impressionado de ver. Ó, você até conseguiu reconstruir o seu filho, como você fez isso? Aí ele falou, foi lá no centro espírita. Então tem aquelas questões assim muito ligadas ao nosso merecimento, né? A nossa fé. Aqui todo mundo tem fé e merecimento, tem ou não tem? É, graças a Deus. Né? Então foi impressionante, ele está de alta lá no INCA, por uma, certamente, cirurgia espiritual de reconstrução cromossômica. Todo mundo ficou lá assim, né? Impressionado de ver, todos nós ficamos impressionados. O plano espiritual certamente, né, também fez. Então o fato é que nós temos ainda uma outra condição interessante, que é essa aqui, ó, dos bióforos. Os bióforos, segundo André Luiz, são partículas psicossomáticas emitidas pela nossa mente. Então, às vezes, nós temos o arrependimento de alguma coisa que a gente fez nessa vida. Erramos. Não é? Todo mundo erra e acerta mesmo. É assim que a nossa evolução vai se fazendo gradativamente, né? Através das reencarnações. Então, os bióforos são essas unidades de força que elas atuam aqui no citoplasma. O citoplasma é essa região aqui da célula. Aqui estão as mitocôndrias,
são usinas de energia. E aqui é a região do citoplasma. Então, quando nós temos um remorso nessa existência mesmo, vamos supor, né? Que teve um erro, e a gente, se eu pudesse voltar. Normalmente nossos erros são quase que na fase assim de adolescente, não é? A gente erra demais na adolescência. Então lá na nossa adolescência, se eu pudesse voltar lá, eu não faria aquilo que eu fiz, não é? Eu não faria mais não. É isso que o Chico Xavier diz, né? Eu não posso mudar o meu passado. Não posso. Ele se reflete hoje no nosso presente. Mas eu posso hoje, trabalhar pelo bem, me melhorar, ajudar o próximo, para que eu possa então preparar minha reencarnação futura melhor. Está ao alcance de nós todos, é isso que a gente está tentando fazer, não é? Todos nós estamos tentando fazer isso, melhorar a gente mesmo, para que na próxima reencarnação nós tenhamos condições melhores. Então é assim que nós podemos imprimir na própria célula, através dos bióforos, o remorso. Eu quero vir sem mão, igual o nosso irmão Segismundo deu uma facada naquele que ia ser pai dele agora. Né? Quero vir sem a mão, porque minha mão foi motivo de escândalo, eu assassinei uma pessoa. Então eu posso imprimir aqui, que nos cromossomas, que são formados de genes, que são formados de DNA e RNA. No nosso genoma temos 3,2 bilhões de genes. Existe um livro do Viana de Carvalho, através do Divaldo, que ele fala assim: se nós quisermos saber a maneira através da qual nós vamos desencarnar, e a doença, já está tudo no nosso genoma. Alguém teria interesse de saber? Eu acho que não, né? Nós podemos acessar o nosso genoma, que tem genoma, né, de vegetal, tem genoma de animal doméstico ou não, e tem genoma humano, que é o nosso, né? Então, se nós acessarmos o nosso genoma, já está tudo programado lá, a data em que a gente vai morrer e da doença que a gente vai morrer. Eu acho que ninguém tem interesse em saber isso, né? Então ele fala isso, olha como é que é importante o genoma, aquela dupla hélice, né? A dupla hélice. Então nós vamos ver assim, tem pessoas, eu quero vir sem mão, minha mão foi motivo de assassino. O próprio Jesus disse isso, né? Se o teu olho, se a tua mão, se o teu pé forem motivo de escândalo, arrancai-os. Preferível entrei na vida só com um olho, uma mão e um pé, do que tendo dois e vos precipitais ainda no erro, né? O próprio Jesus disse isso para nós. Então nós vamos ter outra situação aqui, 46 mais 1. Então nós até trouxemos o livro aqui da Cândida, né? Não sei se vocês conhecem esse livro, conhecem, né? Não? Aqui a Cândida, lá de Volta Redonda, ela está morando lá em Vila Velha, no Espírito Santo. É o irmão dela que veio com síndrome de Down. Ele viveu 61 anos no corpo físico. É uma exceção, porque normalmente ele veio com um cromossomo a mais. Então ele veio com 47 cromossomas. Então isso é um planejamento reencarnatório, é a escolha das provas. Ele na reencarnação passada foi um rei muito cruel, um tirano, matou centenas de pessoas, por qualquer coisa ele matava. E a mãe da Cândida aceitou ele vir com a síndrome de Down. Então é assim, nós temos a trissomia do cromossoma 21. Então nós temos um a mais. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 21. Vão ter 2 cromossomas 21. E esses 2 vão levar para a síndrome de Down, né? É um planejamento reencarnatório. E eles são iguais em qualquer parte do mundo. São ou não são? São, O jeito deles serem lá na Arábia,
na África, na Alemanha, em qualquer desses locais, eles são iguais na aparência, né? Mas não impede também que eles possam estudar, né? Possam estudar. Então, quando nós fazemos um planejamento reencarnatório, a escolha das nossas provas, nós vamos querer vir com câncer. Com câncer. Então é o cromossoma 9. 1, 2, 3 é o número 9. É esse que é utilizado para que a gente venha com câncer. Então não vão vir com câncer. Pode até eclodir no nascimento, não é? Quantas crianças já não nascem com câncer? E quantas também o câncer não vai desenvolver assim mais tarde? Então isso é um planejamento. Nós planejamos junto com os nossos mentores na escolha das nossas provas. E isso vai fazer com que nós, então, eu quero vir com paralisia cerebral. Ficar o tempo todo paralisado em cima de uma cama. Nós escolhemos nossas provas. Nós temos uma das crianças que nós atendemos, lá em Volta Redonda, então que ela veio totalmente paralisada. Totalmente. Magrinho, a mãe tinha dificuldade dele se alimentar, hoje ele já está com 21 anos, mas quando nós chegamos na casa dele, ele não tinha nem banheiro, para vocês terem uma ideia. Nem banheiro, tinha um buraco lá, ó. O banheiro tinha num buraco. Aí nós começamos a ajudar, não tinha fogão, não tinha geladeira. Não sei como vocês fazem aqui, né? Na época lá, a gente comprava uma geladeira nova, não era geladeira velha, não. Tem muita gente que agora no Natal trocou a geladeira, trocou o fogão, né? Aí já está meio assim ruim, né? A gente compra geladeira nova, compra fogão novo, compra sofá novo. A gente não pega aquele já variado não, né? Vocês sabem que tem gente que entrega aqui roupa para entregar para os pobres. Às vezes a roupa não tem nem a outra parte, né? Ué. O pessoal veio doar uma coisa boa, né? Assim, uma coisa que a gente vem aqui no centro, uma roupa qualquer a gente vem aqui no centro, não entrega, que o sapato já está furado. É assim. Aí nós tivemos uma oportunidade, né? A gente até agradece muito a Deus, de arrumar a casinha dele lá. Aí ele não fala, ele não anda, ele só consegue deglutir, mas no início ainda estava com problema de deglutição. Então a mãe é uma heroína, né? A mãe, igual o Chico, perguntaram para o Chico uma vez assim, quando Deus entrega um filho especial para uma mãe, aí o Chico respondeu assim, porque a mãe também é especial. Deus não entrega um filho especial dele para qualquer mãe, não. E uma mãe dessa é uma heroína, né? A gente tem 42 crianças assim, 42 que nós visitamos, agora nós estamos lá fazendo a parte de acabamento lá da Casa da Esperança. Deus quiser, vamos ver se esse ano a gente inaugura uma parte lá para acolhimento das crianças com paralisia cerebral. Hein? A mãe vai deixar ela conosco e vai voltar lá de tarde, vamos dizer assim, né? Para buscá-la, né? Então é um trabalho difícil que uma mãe dessa tem, né, ao ajudar um filho de Deus que vem com essas deficiências mentais. Já repararam a questão do autismo? É ou não é? Como está crescendo o autismo? Está crescendo muito. Nós tivemos também a oportunidade de fazer essa palestra. Uma outra casa lá de Volta Redonda, a gente estava falando do autismo, dessas situações todas difíceis, né? Daqueles que reencarnam com problema na mente, né? Então aí um garoto levantou a mão assim, né, sorridente, e falou, eu sou autista. Falou para mim assim, eu sou autista. Eu estou estudando medicina.
Toda vez que eu fiquei impressionado de ver isso, né? Aí outra atrás dele, era irmão dele, levantou também, eu também estou fazendo engenharia, sou irmão dele. Aí tinha uma mãe toda sorridente ali, né? Na frente aquela mãe toda sorridente. Aí eu descobri, você que é a mãe, né? Você que é a mãe das crianças, sou eu mesmo. Toda feliz, né? Tem que ser feliz mesmo, né? Uma mãe consegue levar 2 filhos autistas, não por acaso reencarnaram no lar dela, tem graus, né? Tem grau no autismo. Os 2 fazendo lá curso superior, que beleza, né? A gente fica feliz, o espírito está ali decidido, né? A mudar mesmo, né? Vou mudar, é assim, né? Então aqui deu para nós entendermos a parte, exatamente, vamos dizer assim, teórica, né? Das nossas reencarnações. Então todos nós tivemos nossas reencarnações nesse processo aqui, né? Aqui nós tiramos do livro do Hermínio Corrêa de Miranda, Reencarnação e Imortalidade. Então nesse livro do Hermínio, tem um caso aqui, em que ele vai comentar, do professor Ian Stevenson, catedrático de Neurologia da Faculdade de Virgínia, nos Estados Unidos. Então ele pesquisou 2.000 casos no mundo inteiro. Ele ia lá, uma criança está lembrando da existência passada. Ele ia lá. Dos 2.000 caiu para 600. Dos 600 caiu para 20. Então ele escreveu um livro chamado 20 casos sugestivos de reencarnação, onde foram 7 casos na Índia, 3 casos no Ceilão, 2 casos no Brasil, 7 casos no Alasca e 1 no Líbano. No Brasil, nós temos esse livro aqui, ó, A Voz do Antigo Egito. Alguém por acaso tem esse livro aqui? Não? Então nesse livro, A Voz do Antigo Egito, é do Francisco Valdomiro Lores, editado pela FEB. Foi na casa dele que aconteceram 2 reencarnações. Ele veio, foi lá, veio aqui no Brasil, né, na época, professor Ian Stevenson, e conversou. Então uma menina reencarnou no lar dele, chamada Maria Januária. Maria Januária. E a Maria Januária, ele diz ali no livro, ela era já uma jovem, uma moça, né? E ela tinha uma pinta aqui, ó, no cotovelo. Aí ela sonhou com os mentores dela, eles moravam lá em Santa Catarina. E os mentores falaram, você vai reencarnar no lar do Francisco Valdomiro Lores, para você evoluir mais, vai reencarnar lá. E ela puxava um pouco pela perna, ela andava e puxava, Maria Januária puxava pela perna. Aí conversou com os 2 um dia, ela pegou assim pneumonia, estava muito mal para desencarnar, desenganada pelos médicos. Aí conversou com Francisco Valdomiro Lores e com a Ana, que era a esposa dele, ó, eu vou reencarnar no lar de vocês. Os mentores falaram, tá vendo aqui, ó? E eu vou vir também puxando um pouco da perna, que eu tenho essa dificuldade. Vocês vão me reconhecer logo. Então ela desencarnou mesmo, né? 1 ano depois ela voltou, exatamente identificável, e está aqui no livro dele. Nos 20 casos sugestivos de reencarnação, do professor Ian Stevenson. Mas ele comenta também um caso aqui, no Alasca, do William George. William George, ele era um pescador. Então, como pescador, ele era da tribo dos Ilíngites, e ele acreditava na reencarnação. Ou não, eu vou voltar. Eu acredito na reencarnação, vocês também acreditam? Ele tinha 10 filhos. Aí falou assim, ó, eu também tenho uma marca aqui no ombro, e outra marca aqui, e vou pegar o meu relógio. Tinha um relógio de ouro daquele antigo, né? Falou, vou deixar com você aqui. Falou com o filho dele, Reginaldo, com a Susan,
que era a esposa dele. Vou deixar aqui com vocês, vocês guardem nas joias da família de vocês, que eu vou identificar o meu relógio. Vocês vão saber que sou eu que voltei mesmo, né? Eu vou voltar. Aí aconteceu isso mesmo, ele estava pescando, de repente veio uma tromba d'água, o barco dele virou e desencarnou. Ao desencarnar, um ano depois, reencarna no lar do Reginaldo da Susan, ele, né? Colocaram até o nome de William George Jr. Ele voltou com a pinça aqui e a coisa no ombro. Voltou exatamente como ele falou. 5 anos, e nas festas de aniversário, nas festas de Natal, Ano Novo, ele sentava aqui na ponta da mesa, os filhos sentavam em volta. Ele, com 5 anos, ele chamava a atenção: John, meu filho, você está bebendo demais. Na verdade, era tio dele, né? Você está bebendo muito, para de beber. Então, coordenava mesmo com 5 anos. E um dia, ele também estava vendo lá as joias, sem querer as joias da mãe dele. Olha o meu relógio aí. Olha o seu relógio, né? Era ele, né? Era ele que tinha voltado. William George Jr. voltou e apontou o relógio dele. Nesse outro livro aqui, ó, de Kennedy ao Homem Artificial, do Hermínio também, nós vamos encontrar um ator norte-americano, certamente é conhecido aqui, acho que da maioria, que já passou aqui dos 40, é o ator Glenn Ford. Alguém lembra dele ou não? Aquele cowboy lá, que gostava de fazer filme de cowboy, né? Ele desencarnou com a idade de 87 anos. E ele acreditava na reencarnação. E foi submeter-se a uma regressão de memória, porque a regressão de memória, ela é capaz de demonstrar, provar a reencarnação. Não sei se vocês já ouviram falar de uma moça chamada Bridey Murphy. Não, né? Pois a Bridey Murphy voltou 14 reencarnações. 14. Então eles voltavam, né? O hipnotizador voltava, nossa irmã. Aí ela gravava também: ó, eu vivi na França, meu nome, endereço, eu fui casada, tive filhos, minha profissão foi essa. O pessoal ia lá, identificava. E na outra reencarnação, que ela viveu na Inglaterra, em Londres, a mesma coisa. Olha, 14 reencarnações que foram reconhecidas pelos pesquisadores. É uma demonstração de prova da reencarnação. Regressão de memória. E quem também não se lembra que a ciência estuda, a pessoa está lá sendo submetida a uma cirurgia, de repente dá um problema lá. Dá uma parada cardiorrespiratória, o perispírito da pessoa fica aqui em cima, ligado com o cordão prateado, tentam reanimar a pessoa, mas de repente ela se solta, vai entrando no túnel de luz. Quem já ouviu falar disso, já? Entra no túnel de luz, aí quando vai sair, vê uma cidade muito bonita, aparecem pessoas da família, parecem amigos. Ó, não está na hora de você voltar, não. Pode voltar para o corpo, né? Para cá você não pode entrar, não. Aí entrar numa cidade toda lucífera, mas tem que voltar pelo túnel e se ligar de novo no corpo dele, né? Então é também uma prova, está sendo estudado isso pela ciência. Então o fato é que o Glenn Ford, ele vai submeter a essa regressão de memória. Trazido o hipnotizador, lá, né, no sofá, começa a fazer a regressão de memória dele, ele vai voltando até voltar, fica lá na forma intrauterina. Aí o hipnotizador falou assim: vamos voltar mais agora. A televisão nos Estados Unidos mostrava para o país inteiro. Olha que interessante. Era uma demonstração da prova da reencarnação. Prova da reencarnação, é. Aí o Glenn Ford, então, começa a voltar. Quando ele volta,
O hipnotizador pergunta para ele: onde você está agora? Ó, eu estou no ano de 1750. Qual é que é seu nome? O meu nome é John. Você está morando em qual cidade? Na cidade de Eugene. Onde que fica Eugene? Pergunta o hipnotizador. Eugene fica na Escócia. Qual é a sua profissão? Ó, eu sou músico. Você é capaz, tinha lá por acaso, tinha um piano lá, você é capaz de interpretar uma música no piano? Perfeitamente. Levanta-se sob hipnose, vai lá para o piano, levanta a tampa do piano e toca uma música de Mozart, depois toca a música de Beethoven, inclusive a 9ª Sinfonia de Beethoven, que assim, é a mais célebre música, né? É a mais célebre música. O alto já mandou para nós. Beethoven estava surdo nessa época até. Compôs essa sinfonia maravilhosa, né? Considerada do alto a mais importante música. Então ele tocou, depois voltou e ainda em transe hipnótico, deitou. Aí falou: vamos voltar mais. Televisão mostrando para os 50 estados dos Estados Unidos. Vamos voltar mais. Agora você está onde? Aí ele parou: estou no ano de 1634. Qual lugar que você está? Olha, eu estou em Paris. Está em Paris? Qual que é a sua profissão? Aí ele fala assim: eu não tenho uma profissão fixa. Não tenho. Qual é que é seu nome? Meu nome é François. De repente ele começa a ficar agitado. Começa a ficar agitado. O que está acontecendo aí? Ah, eu me apaixonei por uma mulher casada. E o marido descobriu, contratou um espadachim para me matar. Eu não sei nem pegar na espada. Contratou um espadachim para me matar. Eu estou lutando com ele agora. Aí ele habilmente, né, sentiu que ele ia morrer mesmo. Aí voltou com ele para frente. Voltou novamente para frente, né, para tirá-lo daquela condição agônica. Ele começou a ficar agoniado. Ia morrer, né? Ia desencarnar. Aí voltou com ele de novo para a época atual. O fato é o seguinte: ele teve um filho de nome Peter. O Peter nasceu com uma marca à altura do coração e ele reencarnou também com a marca na altura do coração, que é a chamada Birthmarks. Eu trouxe um livro, A Reencarnação no Brasil é Reconhecido. Nossa, pelo jeito não, né? Reencarnação no Brasil. São 8 casos de reencarnação aqui no Brasil, pelo professor Hernani Guimarães Andrade, já desencarnou. E aqui tem um caso de uma moça, né? Ela tem a Birthmarks. Ela morreu, o soldado entrou na casa dela, deu um tiro nela, atingiu o seio esquerdo, saiu nas costas, então ela tem essa marca. Alguém tem alguma marca de nascença aqui ou não? Tem, irmão? Vai falar onde ou não? Ah, na barriga. É o que é? Uma marca, assim, uma cicatriz? Uma mancha? Tem também, né? Então, porque às vezes a gente reencarna com um problema do passado nosso, que a gente desencarnou e traz para agora. A gente não tem aqui fobias. Às vezes são reencarnações nossas que nós temos essas fobias. Tem gente que tem medo de escuro, tem medo de altura, tem medo de água. Tem ou não tem? Quer dizer, isso a gente já deve ter desencarnado aí para trás, né? E vem agora com essas fobias, com esses medos. Tem gente que não entra em elevador, não anda de avião de jeito nenhum, né? Não anda. Por isso, então ele comenta aqui o caso dessa moça, né? Que a Patrícia, ela reencarnou em Araraquara, no estado de São Paulo, e conta toda a trajetória dela. Quando ela veio, ela falou que ela veio numa nave,
assim, era eletromagnética, igual um avião, mas não era avião, não fazia barulho. Que ela passou lá da França, ela morreu lá na França, tinha 15 anos, a Patrícia lá, né? Aí veio aqui para o Brasil, para reencarnar aqui no Brasil. Então ela veio, 14 espíritos foram programados para reencarnar no Brasil. Aí cada um descia com seu mentor espiritual no Rio de Janeiro, depois veio para São Paulo em vários estados, de São Paulo, várias cidades, e ela foi para Araraquara. Ao ficar em Araraquara, ela então se lembra exatamente, com 15 anos, ela sentou lá com o mentor, esperando a hora dessa concepção aqui, ó. Vai acontecer tudo com ela, igual André Luiz fala para nós, né? Mas ela foi crescendo, 2, 3, 4 anos, comendo, você não é minha mãe, você não é meu pai, fala assim, né? Então ela vai se lembrando aos poucos, depois de 5 anos, para 6, para 7, vai diminuindo, parece que vai apagando a nossa lembrança. Alguém aqui já teve lembranças reencarnatórias? Nenhum de vocês teve? Não? Às vezes a gente pode ter tido na infância, principalmente, né? Deve ter tido na infância. Então aqui nós temos um caso também de um irmão, que esse aqui, ó, é o Sibélio. Sibélio foi lá em Volta Redonda, no escritório central, a gente estava lá em 1990. Aí o pai do Sibélio apresentou ele para todo mundo. O Sibélio era um pianista famoso, né? Sibélio, essa criança aqui, né? E ela reencarnou em 1973 em Campina Grande, na Paraíba, e ele não andava, não falava, quando ele rastejava de costas, com 3 anos e 8 meses, ele andando assim, a mãe dele e o pai dele o levaram para ele fazer lá um tratamento neurológico no Recife. Estavam fazendo tratamento, na época eles eram católicos, e o Frei Damião apareceu no sonho para a mãe dele. 3 anos e 8 meses, o Frei Damião falou assim, ó, terminaram as provações de seu filho. Amanhã ele vai andar. Falou bem assim para ela. E no dia seguinte ele levantou falando, abraçou a mãe, o pai já tinha saído, né? Vai para o trabalho, o pai chegou na hora do almoço, ele abraçou o pai, aquela alegria, o pai trouxe um disco, né? Da 9ª Sinfonia do Beethoven. E ele, de repente, ele chega no piano do pai dele com 3 anos e 8 meses, naquela alegria, o pai, eu sei tocar a música que o senhor gosta muito, que é o Assum Preto, do Luiz Gonzaga. Asa Branca todo mundo conhece aqui, né? Mas o Assum Preto também é dele, né? Uma música muito bonita. E ele tocou para o pai dele, ele pegou o disco, quebrou assim na quina do piano. Mas meu filho, eu acabei de trazer a 9ª Sinfonia do Beethoven. É a mais alta expressão musical que se tem. Ô pai, tudo que está aí eu sei. Posso tocar para o senhor? Aí sentou no piano e tocou a 9ª Sinfonia do Beethoven. 3 anos e 8 meses. Aí o pai o leva para fazer estudo de música, né? Só que chega num determinado momento que ele sabe mais que o professor que ensinava ele. E tudo de ouvido, né? Ele não lia partitura musical nenhuma. Então esse é o nosso Sibélio. Ele escreveu para o Chico Xavier, o pai, né? O Chico, ele é a reencarnação do Johann Julius Christian Sibélio. Por isso que você colocou o nome de Sibélio Donato Tenório. Por isso, inspiração dele. Ele é a reencarnação. Voltou assim. Aí o Chico ainda falou assim, você vai ter muitas alegrias com ele. E ele levava o filho dele para todo lado, igual o pai do Moza, né? Levava também o filho para todo lado. Para a gente encerrar, eu queria trazer aqui, então, do livro A Luz do Espiritismo, Viana de Carvalho, através do Divaldo, sobre essas crianças excepcionais. Pascal, aos 12 anos, sem livros e nem mestre, demonstrou em geometria até a 32ª proposição de Euclides, publicando um livro que avançava além do mestre.
Vocês se recordam que eu tenho certeza, a maioria de nós já estudou, assim a gente tem a ver duas retas assim, ó, uma inclinada aqui, que esse ângulo é igual a esse é igual a esse. Já estudamos isso ou não? Já estudamos, né? Os teoremas de Euclides. Muito bem. Então, o Pascal ainda avançou mais que ele, né? É isso que é falado aqui. Então são verdadeiros gênios que reencarnaram, né? O Mozart, aos 5 anos, já falava francês, alemão e o latim. E aos 9 anos compôs sua primeira ópera, o Mozart. Uma criança, o pai dele ficava impressionado, o levava para toda a Europa. O Raisin, aos 2 anos, realizou seu primeiro concerto de violino. John Stuart Mill, aos 3, aprendeu o alfabeto grego. Ray inventou um instrumento astronômico e o dedicou ao seu pai em latim com 4 anos. John Baratier, aos 4, falava o francês, o latim e o alemão. Lope da Vega lia em latim e fazia verso aos 5 anos. Meyerbeer dava concerto de piano aos 6 anos. Leibniz, com 8 anos, aprendeu o latim sozinho. Macaulay, na mesma idade, escreveu um compêndio de história universal. Goethe, antes dos 12, escrevia em várias línguas. Bacon, na mesma idade, já era conhecido pela sua cultura filosófica. Metastasio improvisou aos 10 anos. Tennyson, aos 12, escreveu em 100.000 linhas um poema épico. Rafael, aos 14, era célebre. Homens humildes e obscuros em todas as épocas procriaram filhos que enobreceram a humanidade como gênios do conhecimento. O Sócrates era filho de um modesto artista. Demóstenes nasceu de um ferrador. Eurípides tinha por pai um vendedor de frutas. Virgílio era filho de um hoteleiro. Maomé, o pai dele, era vendedor de frutas. Lutero, o pai dele, era um mineiro. Crowell, o pai dele, era um cervejeiro. Franklin, o pai dele, era um saboeiro. Machado de Assis, a mãe dele, era uma lavadeira. E Jesus de Nazaré nasceu numa estrebaria nos braços de um carpinteiro. Então, muita paz para todos, né? Que Jesus abençoe a todos. Eu vou ouvir a palavra. Então, nós vamos fazer a prece que o nosso irmão pediu. Então, meus irmãos e irmãs, possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, guia e modelo da humanidade. Aqui nos achamos, Senhor, diante de um assunto tão importante como a reencarnação. Nós sabemos hoje, com o advento da doutrina dos Espíritos, o Consolador que o Senhor nos prometeu, que a reencarnação é base do nosso crescimento espiritual. Nós ainda, Senhor, tropeçamos, não conseguimos ser os espíritas que nós desejamos ser, e por isso, mais uma vez aqui, nós pedimos ajuda ao Senhor, para que nós não vacilemos mais, que nós consigamos te servir, ajudando aos pobres e necessitados, fazendo, Senhor, com que nós assim possamos estudar mais. O Senhor mesmo nos disse lá no capítulo 6 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que o Senhor nos deixou 2 mandamentos. Primeiro, amai-vos. Segundo, instruí-vos. Deixa-nos o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Ajuda para que nós consigamos entender, Senhor, para que as nossas reencarnações elas sejam bem vividas e que nós, Senhor, não cheguemos de mãos vazias no plano espiritual quando desencarnarmos. Ajuda-nos para que nós trabalhemos pela caridade, pelo bem dos nossos semelhantes. E nós, Senhor,
também possamos receber os passes magnéticos aqui nessa noite. E ao recebê-los, nós possamos então distribuí-los, essas energias em nós, para distribuirmos com aqueles que estão nos aguardando no nosso retorno. Inspira-nos, Senhor, para que nós, assim, possamos sempre retornar aqui no centro para fazermos os estudos que a casa propõe, para os estudos, para os trabalhos práticos, para os trabalhos da mediunidade, do passe e outros trabalhos no campo também da psicologia, como é feito aqui. E que nós, então, Senhor, confiantes em Ti, consigamos melhorar a nós todos. E que assim seja. Então, vou devolver a palavra, né, nosso